Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje iremos falar sobre a primeira semana de treino de Fabian Bustos. Deixo claro, isso não é o pré-jogo para Santos e Ferroviária, esse jogo deve ser mais tarde, mais pra parte da noite, tudo bem? Esse daqui vai ser um vídeo onde eu irei dedicar as minhas forças, as minhas energias a falar sobre Fabian Bustos no Santos e o que ele vem treinando no Santos, como estão sendo os treinos dele no Santos, tentar mostrar algumas coisas táticas dele no Santos, alguns padrões, similaridades a técnicos anteriores, tentar trazer o clima que Fabian Bustos coloca dentro do Santos. Já fiz com Ariel Holan, fiz com Diniz, fiz com Carille, e agora também mostro a primeira semana de treino de Fabian Bustos, com base em notícias, com base em vídeos, no próprio De Olho no Treino, o que a gente pode perceber na medida do possível, né, que vem sendo treinado e mostrado nas atividades do Bustos, tudo bem? Então vamos começar esse vídeo sem mais delongas, eu espero que vocês gostem e vamos chegar até a escalação para o jogo contra a Ferroviária, tá? Saiu pelo Globo Esporte, vai ser mostrado no vídeo de hoje, então a gente vai chegar até lá e aí a gente acaba o vídeo e aí dali pra frente, né, pra falar do jogo mesmo, tem um vídeo mais tarde de pré-jogo, tá bom? Mas fica ligado aqui que você vai saber bastante coisa do Santos nessa primeira semana de Fabian Bustos. Bom, meus amigos, começo trazendo pra vocês, é claro, uma noticinha do mercado do futebol que vai contar do Bustos lá de segunda-feira, porque o Bustos chegou na segunda-feira muito para conhecer o CT, e aqui a notícia do mercado do futebol fala, né, após chegar na madrugada dessa segunda-feira, o técnico Fabian Bustos visitou a Vila e assinou oficialmente o contrato. Depois o treinador argentino levou sua comissão, o equatoriano Carlos Caicedo e o argentino Lucas Uncandorena, além do preparador Marcos Estarano Corena, que também é argentino, foram ao vestiário e conheceram o Memorial do Peixe. Pela tarde, então, eles foram ao CT Rei Pelé, conhecer as instalações e se apresentaram ao elenco. Teve, então, uma primeira reunião, um primeiro treino entre o técnico e o presidente André Zoeda e o executivo de futebol do Dracena para que comecem o seu futuro, né, o trabalho que eles vão fazer. E aqui a notícia do Gazeta fala mais ou menos a mesma coisa, né? Que ele foi na visita ao estádio, o Bustos foi guiado pelo Rueda, mostrando a rica história do Santos, e vai falar bastante disso, né, como é que o Bustos no primeiro dia, basicamente, ele foi para conhecer a Vila, para conhecer o CT, para conhecer a história do Santos, então foi realmente um dia de contar as tradições do time ao treinador. Tem muitos que falam, né, que se tem que ter uma conversa entre Rueda, entre o presidente, que se traz o treinador estrangeiro para contar quem é o Santos, como é o Santos, como está o Santos, e a importância, né, do paulista, a importância do brasileiro, porque dentro do argentino, no caso do Bustos, dentro de um equatoriano, não se tem um torneio regional, né, então é importante contar a funcionalidade, a importância de um regional aqui no Brasil e todas as tradições e culturas brasileiras. Então, para quem pede bastante esse papo, parece que ele aconteceu por volta da segunda-feira, tá? Então, já vamos deixar isso pontuado. Além disso, na segunda-feira a gente teve a primeira grande ponto, né? Que foi que o primeiro dia de mudança prática do Bustos no comando do Santos. Os treinos dessa semana serão todos às 8 da manhã. As atividades vinham sendo à tarde ou pela manhã às 9h30. E o próprio Bustos explicou isso na entrevista, porque os treinos foram às 8, porque o calor do verão aqui no Brasil é muito forte. Então, para ele ter jogadores em maior rendimento físico, ele passou os treinos para as 8 da manhã, onde ele treina por 3 horas. Começa geralmente na academia, depois vai para o campo, onde treina um tático e um pouco do técnico, e finaliza geralmente também em mais um treininho de campo ali, que encerra pelas 11, no máximo umas 11h30 ali, umas 3 horas e meia de treino, que é o que é dado pelo Bustos, tá? E aí, beleza, Fabian Bustos comanda primeiro treino no Santos, né? Essa notícia aqui vai contar bastante disso, que o treinador visitou a Vila Belmiro e tudo mais. E, bom, ele falou que no primeiro momento ele quer conhecer o elenco, e o treinador destacou a importância de elevar o lado emocional da equipe, que não vence a 3 jogos, tirando o Salgueiro na Copa do Brasil. Por que é importante? O Bustos, ele mostra bastante essa visão de quem sabe que a parte psicológica é importante. Isso a gente falou bastante no Santos. Quando o Carille chegou e o Santos teve uma alavancada no Brasileiro, foi justamente a parte psicológica muito trabalhada para que os jogadores rendessem mais. Então eu acho importante que o Bustos tenha essa visão de dar um trabalho nessa parte psicológica, de incentivar os jogadores, de tentar trazer alguns resultados inicialmente para que o emocional desses caras levante, porque aí eles podem realmente render mais, e eu acho que é um caminho legal que o Bustos tem falado isso nos primeiros treinos, tá? Bom, vamos para a notícia então do GE, que fala que primeiras impressões do Fabian Bustos comanda um intensivão no Santos, vai falar da rotina, né, que mudou de fato. E aí o que fala é o seguinte, o que não faltou nessa terça-feira foi intensidade.
Na segunda, Bustos havia comandado uma atividade mais leve com quem não tinha sido titular contra o Novo Horizontino. Nessa manhã, o argentino não poupou ninguém. Às 8, o elenco se apresentou na academia para um trabalho físico, como de costume. Depois o grupo foi, menos quem está no departamento médico, para um dos dos campos de centro de treinamento para uma velocidade de física e técnica. Troca de passes, velocidade, mas sem posicionamento. E por fim, no último bloco de treino, os jogadores do Santos realizaram um trabalho tático, já com posicionamento em campo. A atividade que havia começado às 8 terminou por volta das 11. Ou seja, o que a gente pode falar do primeiro dia de treino do Bustos, que foi um primeiro dia muito mais voltado a treinos com a bola, mas primeiro uma parte física, depois uma parte técnica mesmo, de intensidade, de passes em velocidade, e depois uma parte de bloco, né? Eu acho que é importante, considerando ainda mais essa mal colocada essa falha, né, digamos assim, do Santos, principalmente na bola jogada mesmo, né, na bola tocada, falhas de passe, esse tipo de coisa. E bom, o primeiro vídeo do Santos que mostra o treino do Bustos dia 28, né, da segunda-feira, mostra basicamente o que a gente falou do CT, né, ele conhecendo o CT, levando a equipe pra campo, mas só a equipe que não tinha jogado contra o Novo Horizontino e tudo mais. A gente vê ele conversando com os garotos e já exigindo bastante da parte física, né, então Velasquez, Zanocelo, jogadores que de fato não jogaram contra o Novo Horizontino, que estão aparecendo mais aqui, alguns até que jogaram, né? Mas a gente vê que são treinos mais de bola, mais de intensidade, né? Um treino muito tático e posicional. Eu acho que isso casa bastante com a notícia que a gente teve. Então esse é o primeiro de olho no treino que a gente mostra. E o segundo de olho no treino que a gente pode mostrar... Opa, acabei de fechar uma página aqui, mas espero que ela não seja tão importante. Esse segundo olho de olho no treino é mais sobre um treino de quarta-feira. Então vamos ler as notícias antes da quarta. E aí fala aqui, ó, com ausências, Bustos comanda o primeiro treino no Santos. Essa notícia ainda fala bastante de segunda, terça ali, que o Bustos comandou o primeiro treino e tudo mais. E ele fala da ausência de Léo Batistão e Robson Reis. Eu trouxe essa notícia justamente para falar disso aqui, ó, que o John e o Auro, recentemente contratados, vinham treinando normalmente. Então eles podem jogar, mas ambos não atuaram contra o Novo Horizontino. O John a gente vai ter uma nova atualização, mas o Auro já está pronto para estrear. Felipe Jonathan e Sanches seguem no período de transição com trabalhos individuais. O primeiro sentiu problema muscular, o segundo teve uma lesão detectada no joelho. Madison não deve retornar ainda, então de fato a gente vê aí Batistão e Robson Reis que estão finalizando seu processo de transição e devem voltar, mas ainda são são desfalques. E aqui reforça isso, né? No treino de quarta, que ainda não tinha Felipe Jonathan e nem Sanches, eles não devem estar disponíveis para o próximo jogo. Isso é uma coisa importante de falar. Nessa manhã, então, foi falado, né, que o Bustos submeteu os jogadores a bastante atividade física e tática no gramado. Para o primeiro jogo, o técnico deve ter algumas novidades. O lateral Auro já treina normalmente com o grupo. Além deles, Léo Batistão e Robson Reis também devem ficar à disposição. Felipe Jonathan é dúvida. Madison e Sanches devem ser baixas, tá? Então a gente já tem essas atualizações que são mais da parte física, de fato, aí do Santos, né? E aí ele fala bastante daqui lá no dia 1, né, ainda, daqui que o Fábio Bustos não poupou ninguém e tudo mais, e fala dos treinos de 3 horas do Bustos. Então, outra notícia legal de se falar, e a gente vê que na quarta novamente se destaca a intensidade, o trabalho físico muito forte do Bustos. Mostro aqui pra vocês então algumas imagens do treino de quarta, eu quero que vocês detectem algumas coisas. Primeiro, é um treino de muito passe e movimentação, ó, passou, movimentou pra frente e já gira pra frente pra passar. Por que eu acho que quero destacar esse treino? Uma coisa que a gente reclama muito, principalmente do Goulart, é o cara receber, tocar pra trás, receber, tocar pra trás, receber, trocar pra trás. A gente fala muito, né? Gira, gira! E esse treino aqui foi justamente disso, né? De receber de costas, girar e sair jogando pra frente. Eu acho que isso é fundamental e esse treino ter sido feito eu achei legal, viu? Eu achei que uma coisa bem... que combina bastante com o Santos. Beleza, intensidade a gente vê que é um treino bem de correria mesmo, de velocidade, ó. Vamos ver que pegou, passou rápido, já lança pra frente e corre, né? Bastante recepção na frente pra tentar chutar pro golzinho e tudo mais. O pessoal até brincou, né? Falando que o Santos não acerta nenhum gol grande, vai acertar um gol pequeno. Mas isso é importante, né? E aqui o cara realmente passando do gol pequeno. Mas aqui a gente vê de fato muitos treinos táticos, né? De onde se posicionar, mas principalmente de passe. Por mais que os treinos do Bustos não mostrem muito nesse de olho pro peixe, eu acho que a gente dá pra fomentar sim muito do passe, né? Então que o Santos tá apurando muito passe nesses treinos atualmente. Eu acho que isso aqui é um ponto bem importante. Trago então uma atualização do Henrique Farinha, que na verdade é uma atualização da Nájila, que foi aquele esboço de time que a gente viu sendo formado, né? Então, basicamente a gente tem um esboço de um time que o Bustos teria treinado, que seria com
informação da Nájila, que fala de um time com João Paulo, Auro, Kaique, Velasquez ou Luiz Felipe, Bauerman e Lucas Pires, Sandri, Zanocelo e Goulart, Ângelo, Marcos e Leonardo e Lucas Braga. Só que aí seria um time que jogaria mais ou menos assim, segundo as informações que tinham sido trazidas pela Nájila, tá? Eu fiz até um vídeo sobre isso, vou deixar também no card aqui acima, vocês podem assistir. Mas o time seria um 4-2-4, com esses três podendo jogar aqui, sendo Kaique, Luiz Felipe ou o Velasquez, Bauerman, Lucas Pires e Auro, Sandri e Zanocelo formando uma dupla de meio de campo, sendo o Sandri primeiro volante e o Zanocelo comandando o meio, Ângelo e Lucas Braga abertos mesmo como segundo atacantes, digamos assim, pelas pontas, e Marcos, Leonardo e Goulart mais na frente. Que nem eu falei, atacando esse time, normalmente seria a infiltração desses dois, usando mais por fora, e o Auro e o Lucas Pires dando profundidade ao time, né? Ficaria um time mais ou menos assim, que na minha visão iria formar uma linha de 3, né? Isso aqui, ó. Iria acontecer isso aqui, ia ficar com 3-1-6 praticamente. Mas a gente teve notícias novas aí, que falam que não vai ser assim, que o time pode ser preservado. Então vou trazer mais coisas, mas já saibam que teve esse primeiro esboço de time do Bustos feito nessas primeiras semanas. Agora trazemos notícias de quinta, que fala bastante da recuperação de confiança do Gabriel Pirani, que o Bustos falou bastante na entrevista dele, que o Pirani começou a jogar muito bem, contra ele jogou bem, na pré-Libertadores jogou bem, e um dos primeiros trabalhos fundamentais que o Bustos vai trabalhar é a reconfirmação do Pirani. Então o Pirani deve sim voltar ao time aos poucos, o que casa bastante com aquela escalação ideal que eu também montei nesse vídeo, que eu sugeri que vocês assistam. O vídeo que eu falo da tática do Bustos vai estar aqui em cima, no card também. É o mesmo vídeo, na verdade. E fala bastante como que eu queria o Pirani mais utilizado. E eu acho que o Bustos talvez traga bastante isso. E aí, beleza, né? Outra notícia que a gente tem na quinta-feira é essa. Primeiros treinos de Bustos no Santos rendem comparações com Sampaoli. O técnico causou uma boa impressão no Santos. O argentino aumentou a intensidade e a duração dos treinos. As atividades começam às 8 e duram 3 horas. A jornada começa na academia, parte para o físico em campo e termina em movimentações técnicas e táticas. Ele fala bastante, né, que isso daí é importante por causa do calor aqui. E, bom, aí vem as comparações, né. Ele fala que o tático ocorre como uma espécie de jogo-treino, a comissão separa 3 times e faz substituições durante a partida, enquanto 22 atuam, os demais treinam a parte física e são chamados a qualquer momento. Ou seja, são 3 times, um joga contra o outro, onde se tem melhor as táticas, enquanto o outro time treina a parte física. Me lembra um pouco os sparrings que o São Paulo promovia. O All Sport escutou de jogadores que se tem uma palavra em comum com os treinos do Bustos, que é intensidade. E aí tem as duas comparações, né? Então fala que o Bustos ele tem uma intensidade que lembra bastante o Sampaoli. Tá aqui, ó. Esse perfil rendeu comparações com Jorge Sampaoli e Ariel Holan. A intensidade de Fabien Bustos lembra Sampaoli, mas as cobranças não são tão fortes e nem incluem xingamentos, como o técnico olímpico de Marseille. E as recomendações táticas remetem a Holan, porém sem tentar calma. Então não é aquele perfil calminho que tinha do Holan, que eu também não gostava muito, né, nessa parte. Vai falar um pouquinho da comissão tática, que a gente já falou aqui. Inclusive que o Caicedo, ele era treinador de goleiro no time anterior, mas agora chega no Santos como auxiliar. Mas às vezes ele vai sim ajudar também o Arzu, então é uma coisa importante. E fala que o Bustos tinha uma tática de manter o time base, então com João Paulo, Balieiro, Kaique, Bauerman e Lucas Pires, Camacho, Sandri Goulart, Ângelo, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo, que quebra um pouquinho aquela ideia que a gente teve com a Nájila. Mas o Bustos fala bastante de mudanças táticas, podendo fazer o 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-1-2 e 4-4-2. Ou seja, mudando bastante também o Goulart, às vezes de posição, mudando taticamente, que se vê bastante nos treinos dessa semana do Santos, é uma mudança tática importante. Bom, lemos então a notícia do Estadão, que Fabien Bustos quer reforços pontuais e fala deixar o Santos mais ofensivo. Você vai falar que o Bustos quer mais experiência no time. Também tem aquela notícia de um centroavante, que eu já não concordo tanto, mas que seria talvez um possível pedido do Bustos. E bom, aqui a gente tem os times treinando, né, principalmente a parte física. E bom, de novo, ó, treinos de bobinho e interceptação, mas muito treinando o que? O passe. Novamente a gente vê muito treino de passe, que é um ponto fraco do Santos atual. Treine o passe com muita força, né, com muita rigidez. E, de novo, um treino tático de velocidade, onde se tenta encontrar um passe, um lançamento, uma jogada mais rápida, aí para o Santos conseguir aproveitar as jogadas na frente, né? Passes na frente do gol, e um treino de goleiro que foi consistente. Bom, imagens que mostram uma coisa, né? Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que, beleza, muitos estão falando que o treino do Bustos é destacado pela intensidade, mas pelo menos pelas imagens que eu vi aqui de olho no treino,
pra mim ficou um outro ponto muito forte. Além da intensidade, o passe. O passe, pra mim, tá muito forte nos treinos do Santos. A gente vê todo o treino do Santos, passe, passa. E isso é muito importante, porque é um time que estava errando muitos passes simples. Eu acho que tem que ser assim, um dos principais pontos de melhoria. E ver isso nos treinos, pra mim, é interessante. E bom, para trazer as últimas notícias aí, essa notícia de anteontem, mas falar que o Bustos cobra bastante o apoio da torcida, então é importante que a torcida apoie o Santos. E a notícia de hoje, né, depois do treino de hoje, é essa aqui, que o Santos encerrou nessa sexta-feira a preparação para encarar a Ferroviária, no sábado às 18h30. E o Peixe vai ter 4 desfalques. O goleiro John, que sentiu dores, então é uma das notícias que eu vou trazer, que o John vai ficar pelo menos uns meses provavelmente fora. Por ser algo superficial, o jogador passará por um pequeno procedimento para correção, permitindo que o atleta retorne aos treinos em poucas semanas. O Santos e o lateral esquerdo Felipe Jonathan estão em trabalho de transição e não deve retornar. E Matson está fora no departamento médico. Contrapartida, Auro pode estrear pelo Peixe. Ele está se sentindo 100% recuperado do incômodo no pubis e diz estar 100% fisicamente também. O atacante Léo Batistão e o zagueiro Robson Reis também estão liberados e podem reforçar o time. Outro que retorna é Zanocelo, que estava suspenso contra o Grêmio Novo Horizontino. E a escalação do Santos para esse jogo seria João Paulo, Auro, Kaique, Bauerman e Lucas Pires, Camacho, Sandro e Ricardo Goulart, Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos, Guilherme, sim, não, Lucas Braga. Novamente que eu falei de se manter o time base aparecendo nesse time do Bustos. Que eu acho que o Bustos está treinando o time, está dando intensidade de passe. Agora, o que a gente vai ver se esse treino está dando certo ou não é no próximo jogo. Que eu peço para os senhores, calma. A gente tá tendo um ano ruim. A gente não vai ter um jogo bom do nada. Se tivermos, uma grata surpresa, 1000 parabéns ao Bustos. Mas não é o esperado, tudo bem? Então, eu espero que esses treinos surtam efeito a longo prazo, mas é importante também que a curto prazo eles apareçam, afinal a gente está numa situação sim complicada e que na minha visão precisa sim ganhar da Ferroviária, tá bom? É isso, meus queridos, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, peço seu like, seu comentário, seu compartilhamento e sua inscrição. Muito obrigado e agora eu fui.